E pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui, né, para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre a BNCC, tá? Vou voltar aqui só para o primeiro slide, que é a Base Nacional Comum Curricular. Né, assim, como a gente está aqui se preparando para um concurso da área da educação, esse não é um tema novidade para vocês, né? Acredito. Todo mundo, pelo menos, já tem uma noção do que se trata aí a base, e aí a gente vai esclarecer algumas coisas que é de dúvida, para facilitar aí o entendimento do que é esse documento, tá bom? A base é um documento enorme, né? A gente vai falar aqui sobre a resolução, por isso eu coloquei noções gerais para a gente falar o que é a base nacional e a resolução do Conselho Nacional de Educação 2 de 2017, que é a resolução aí que institui, né, que publica a Base Nacional Comum Curricular. Eu separei nesse slide aqui, né, nesse PowerPoint, se eu não acredito, tem 20 telas. Eu tentei fazer de forma mais concisa, que a base é um documento enorme, né? Sua resolução até que não, né? A resolução que institui ela, mas a base nacional é um documento aí, né? Se pegar todas as etapas, né? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, com mais de 600 páginas. Então, o que cabe aqui para a gente que está se preparando para um concurso é saber do que se trata e as partes aí mais importantes para, né, clarear mesmo do que se trata, o que é mais evidente em cada etapa aí, modalidade de ensino, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho aqui das noções gerais, né, da BNCC. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é um documento que determina as competências gerais, tá? Coloquei entre parênteses, porque a gente já viu em outras normativas que a gente tem a parte comum e a parte diversificada, né? Que o currículo ele é feito dessa maneira. O que a BNCC traz para a gente? Quais são essas competências gerais, tá? Então, a BNCC não determina aí essa parte diversificada que todo currículo, né, pressupõe, tá? Então, ela trata das competências gerais, as habilidades e as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver durante cada etapa da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, né? Então, a BNCC trata, diferente de outros, né, por exemplo, da LDB, de outras legislações, da educação básica, então só desses 3 níveis de ensino, né? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, ela não vai abarcar nada do que se refere, por exemplo, ao ensino superior, tá? A BNCC também determina que essas competências, habilidades e conteúdos devem ser os mesmos, independente de onde as crianças, os adolescentes e os jovens moram ou estudam. Então, a base, como o próprio nome já diz, é a base em que todas as instituições dentro do território brasileiro, né, nacional, devem ter. E aí já entra aqui, né, tanto em escolas públicas quanto particulares, privadas, tá bom? Tem muita gente que tem dúvida se a base refere-se só às instituições públicas, né, municipais, às estaduais, mas não, né? As instituições privadas também devem fazer seus currículos a partir da Base Nacional Comum Curricular, tá? A base não deve ser vista como um currículo, mas como um conjunto de orientações que irá nortear as equipes pedagógicas na elaboração dos currículos locais. Esse documento deve ser seguido tanto por escolas públicas quanto particulares, né? Já falei aqui em relação às públicas e às privadas. E outra coisa que é importante esclarecer: a base não é currículo, né? A base é um documento aí orientador, né? De característica nacional, em que as instituições, né, privadas, as instituições particulares, os estados, os municípios vão se basear para fazer os seus currículos, tá bom? Então, a base não é currículo, né? Por isso que a gente ainda vai ver, não acredito que seja na próxima aula, não sei,
sobre o currículo referência de Minas Gerais, né? Que aí é um currículo mesmo, que vem determinando aí a questão mais específica dos conteúdos, né? E não das competências, como é na base, né? Com as habilidades e tudo. Que vai também estipular, por exemplo, a parte diversificada que cada currículo vai ter diferente do outro, né? Por isso que a gente não tem um currículo único, porque a base, a parte diversificada é feita por cada instituição de ensino, né? Por cada município, né? Ou estado, no caso do currículo referência de Minas Gerais, tá bom? Então, é essa diferença que a gente tem que ver aqui. A base não é currículo. Se vir alguma questão nesse sentido, não está correta, tá? Outra coisa é a questão do público e do particular aqui. A base, ela norteia, né, toda a educação básica no território nacional, seja ela pública ou privada, tá bom? Para assegurar os direitos de aprendizagem dos estudantes da educação básica, a BNCC foi estruturada em competências, né? Mas o que são essas competências? Para a BNCC, competência é a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver questões do cotidiano, do mundo do trabalho e para exercer a cidadania. Ou seja, é por meio dessas competências que os estudantes desenvolvem as habilidades e aprendizagens essenciais estabelecidas pela base. Ao todo, foram estipuladas 10 competências gerais para a etapa da educação básica, né? Então, a palavra-chave aqui da BNCC são as competências, né? Nos próximos slides eu vou trazer mais de forma direta o que são essas competências, apesar do que aqui já está falando, né, da mobilização desses conhecimentos, e as competências gerais da BNCC são 10 competências, tá? De alguma etapa específica? Não, vão ter competências, né, específicas da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, mas geral, de toda a base nacional comum curricular que deve ser vista, independente da etapa, são 10, tá? É importante decorar quais são essas 10? Sim, né? Tanto que a gente vai ter um slide aqui específico dessas 10 competências, porque sim, tem que estar na ponta da língua, tem que estar memorizada quais são essas 10 competências gerais. Se a prova, por exemplo, você está fazendo concurso para professor do ensino fundamental, né, de forma específica aí, as competências específicas dessa etapa de ensino também são importantes você memorizar, saber quais são. Se o cargo, né, se você está estudando para um professor de educação infantil, as competências aí da educação infantil, elas têm que ser também memorizadas. Então, vai depender muito do qual é a parte da BNCC que está mais te interessando, né, no sentido aí de estudar, de preparar para o concurso. Tá bom? Então, vamos lá. A gente já sabe o que é a base, as palavras-chave da base, que a base é tanto para a escola particular quanto pública e que ela determina aí as competências que todos os estudantes, seja de norte a sul, dentro do território brasileiro, em escola pública ou privada, tem que consolidar na educação básica, que é até o ensino médio, tá? E como que essa base nacional comum curricular foi instituída, né? Ela foi instituída pela resolução, né, do Conselho Nacional de Educação 2 de 2017. Então, lá em 2017, né, saiu essa resolução. E aí a gente tem a resolução que implementa a base, e a base é nada mais, nada menos do que um anexo dessa resolução. Por isso que muitas vezes vem acompanhado questões. Ixi, deixa eu ver se está gravando aqui. Isso. Então, por isso, muitas vezes, vem aqui para a gente falando dessa resolução, que a resolução institui a base. Então, elas estão instintamente, né, ligadas aí. A BNCC, o documento da BNCC, ela é um anexo dessa resolução 2 de 2017,
né? Então, essa resolução, ela institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da educação básica. Artigo 1º. A presente resolução e seu anexo, que é a base, institui a Base Nacional Comum Curricular como documento de caráter normativo. Deixei marcado aqui por quê? O que é caráter normativo? É obrigatório, né? Uma norma, é a legislação. Então, a base, ela é de caráter normativo, obrigatória? Sim, né? Tudo que tem de caráter normativo, que determina uma norma, ela é obrigatória, tá? Que define aí o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais, como o direito das crianças, jovens e adultos no âmbito da educação básica escolar, e orientam sua implementação pelos sistemas de ensino das diferentes instâncias federativas, bem como pelas instituições ou redes escolares, né? Seja ela privada ou pública. Parágrafo único. No exercício de sua autonomia, prevista nos artigos 12, 13 e 23 da LDB, o processo de construção de suas propostas pedagógicas, atendidos todos os direitos e objetivos de aprendizagem instituídos na BNCC, as instituições escolares, redes de escolas e seus respectivos sistemas de ensino poderão adotar formas de organização e propostas de progressão que julgarem necessárias, tá? Aqui tá falando, né, que as instituições, né, dentro aí do que é previsto na LDB, elas têm autonomia para fazer seus próprios, né, currículos. Artigo 2º. As aprendizagens essenciais, e aí esse aqui é um termo, um conceito, né, tanto de competência, né, como aprendizagem essencial, bem frequente na base, porque a base vai tratar disso, né, das competências e das aprendizagens essenciais. Então, o que são essas aprendizagens essenciais? São definidas como conhecimentos, habilidades, atitudes, valores. É isso. O que é aprendizagem essencial? Conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Eu coloquei aqui no final, vou marcar aqui que vocês conseguem ver. A inicial de cada uma dessas palavras, né? Conhecimento C, habilidade H, atitudes A, V, valores, chave. Porque aí é uma forma de vocês memorizarem, né? Eu sei que tem vários alunos que às vezes conseguem memorizar fazendo umas palavrinhas assim, né? Para mim, especificamente, é mais fácil memorizar a palavra como um todo, conhecimento, habilidade, atitudes e valores. Mas, né, tem pessoas que preferem a primeira letra aí, que conseguem lembrar do que se trata a palavra. Então, aprendizagens essenciais é chave, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Aí, logo depois, né, esse parágrafo está complementando. E a capacidade de mobilizar, articular e integrar, expressando-se em competências. Então, competências, a gente vai ver também no próximo slide, mas o que é competências? Já adiantando aqui, é a mobilização das aprendizagens essenciais, né? Então, aprendizagens essenciais é chave e competências é a mobilização dessas aprendizagens essenciais, é a mobilização de chave, tá bom? Parágrafo único. As aprendizagens essenciais compõem o processo formativo de todos os educandos ao longo das etapas e modalidades de ensino no nível da educação básica, como direito de pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, né? O que é isso, né, gente? Desenvolvimento da pessoa, pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. É o objetivo da educação. A gente já viu isso na LDB. Igualzinho está aqui, né? Qual que é o objetivo da educação, né? É o tripé da educação. O pleno, né? Como direi, pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Esses três aí são considerados o tripé
da educação, tá bom? E isso aqui está repetido, deixa eu já excluir. Beleza? Artigo 3º. Aí aqui vem falando para a gente, o que eu já adiantei no slide anterior, sobre as competências, né? No âmbito da BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana no pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, aqui a gente tem, né, a explicação do que é conhecimentos, que a gente tem conhecimentos conceituais, né, e procedimentais, né, e aqui habilidades, que são práticas cognitivas e socioemocionais, né, e atitudes e valores. Então, aqui está falando que competência é a mobilização desses conhecimentos, é a mobilização de chave. Coloquei aqui também, ó. Competência é a mobilização de chave, ó. Mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, tá bom? E aqui o que eu falei no slide anterior também sobre o tripé, né? Da educação, eu coloquei aqui também, que é o direito de pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, né, que está previsto lá na LDB, né, na nossa Lei Maior da Educação. Para os efeitos dessa resolução, com fundamento no caput do artigo 35A e no parágrafo 1º do artigo 36 da LDB, a expressão competências e habilidades deve ser considerada como equivalente à expressão direitos e objetivos de aprendizagem presente na lei do Plano Nacional de Educação. Então, aqui é só a gente saber que uma coisa equivale à outra. Por quê? A BNCC, tá? Isso daqui é como se fosse uma regrinha. Regra é regra, tá? A BNCC trata de competências e habilidades, né? Habilidades essenciais. É o termo que vai ser usado aqui na BNCC. Ela quer dizer a mesma coisa de, coloca aí, igual, direitos e objetivos de aprendizagem, né? Porque em outras legislações, LDB, a Lei do Plano Nacional de Educação, PNE, ela vem, quando vier a expressão direitos e objetivos de aprendizagem, quer dizer a mesma coisa de competências e habilidades, tá bom? Agora a gente vem para uma parte bastante importante, que é o último artigo que a gente vai ver da resolução propriamente, né, dita da 2 de 2017, que é aí sobre as competências gerais, as 10 competências gerais. Artigo 4º. A BNCC, em atendimento à LDB e ao Plano Nacional de Educação, aplica-se à educação básica e fundamenta-se nas seguintes competências gerais: expressão dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, a serem desenvolvida pelos estudantes, né? Então, aqui, ó, tá vendo que misturou tudo, ó? Aplica, fundamenta-se nas competências gerais. Expressão, competências gerais, significa o quê? Expressão dos direitos e objetivos de aprendizagem, previsto lá na LDB e no Plano Nacional de Educação, tá? E deve ser desenvolvida por todos os estudantes, né? Em todas as etapas, instituições públicas e privadas. Então, aqui eu coloquei, vou até aumentar aqui para ficar mais fácil de visualizar, né? Quais são essas 10 competências gerais? E aqui foi o que eu falei lá no início, né, gente? Tem que memorizar, né? Tem que saber quais são essas 10 competências gerais, porque aqui independe do nível de ensino que você está estudando, se preparando para o concurso. Se perguntar sobre as 10 competências gerais, né? Vocês têm que saber quais são essas 10 competências. Geralmente vem lá algumas e eles colocam uma como errada, né? Então tem que saber quais são as 10 para saber eliminar qual que não está correta, tá? Primeiro, conhecimento. Segunda,
Competência, pensamento científico, crítico e criativo. Terceiro, senso estético. A gente falou sobre isso também lá na LDB, né? Eu lembro de uma questão da turma presencial que falou assim: eu marcaria que era senso estético, porque senso estético eles lembraram muito a questão da beleza mesmo, que está muito, né, em alta agora, essa questão. Eu falei, não, né, não é uma competência, é um objetivo da educação, porque lá falava sobre o objetivo, né, senso estético. E sim, senso estético é uma competência que tem que ser desenvolvida aí, tá, na educação básica. Comunicação, argumentação, cultura digital, autogestão, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, autonomia. Então, essas são as 10 competências gerais, né? E eu misturei aqui, esse slide está na frente. Antes da gente ir para a introdução da BNCC, eu coloquei aqui para a gente quais são essas 10 competências, né? A explicação dessas 10 competências. Só ver se está gravando, tá sim. Então, a primeira competência, né, que é o conhecimento. O que ela diz respeito? Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Segunda competência, competência do pensamento científico, crítico e criativo. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, como base nos conhecimentos das diferentes áreas. Terceira competência, senso estético. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Competência 4, comunicação. Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimento das linguagens artísticas, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Competência 5, argumentação. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diferentes práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e social. Competência 6, cultura digital. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, como liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Competência 7, autogestão. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em ambiente local, regional e global,
com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Competência 8. Autoconhecimento e autocuidado. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar da sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Competência 9, empatia e cooperação. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes e identidades culturais e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Por fim, a última competência, a autonomia, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, esses são as 10 competências gerais da Base, né, Nacional Comum Curricular, tá bom? Agora a gente vai passar, então a gente viu aí os 4 primeiros artigos, né, da Resolução 2 de 2017, que institui aí a BNCC. A BNCC, propriamente dito, né, que esse é o anexo dessa resolução, ela vem dividida aí em introdução e nas etapas, né, nas modalidades de ensino, nas etapas da educação. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, a gente vai ver nessa ordem aqui mesmo, né, uma parte introdutória mesmo, né, prevista aí na introdução, a educação infantil, ensino fundamental, e a gente não vai ver sobre o ensino médio, né, lembrando aí que o ensino médio, ele foi, né, instituído a base do ensino médio, né, aí com suas competências, habilidades, ela foi instituída em 2018 e ela passou a vigorar, né, a ser colocada em prática em 2022, de forma paulatina, né? Em 2022 foi o primeiro ano que começou a seguir a base, o segundo ano em 2023 e agora em 2024, no final desse ano, né, assim, né, já todo o terceiro ano já está seguindo a base, a gente instituiu de forma, né, completa aí a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, tá? Para quem está estudando aí para o cargo de pedagogo, é importante ver sobre a base do ensino médio? Sim, é importante, né? Pensando aí que o pedagogo ele vai trabalhar, vai exercer em todas as modalidades de ensino. Mas como esse é um concurso, né, a preparação para o concurso de Ribeirão das Neves em nível municipal, a gente, né, como a base já é um documento enorme, né, tem várias coisas para ser discutidas, a gente não vai aqui abordar a BNCC do ensino médio, porque o município, lembra lá quando a gente estudou sobre as incumbências do município na LDB? O ensino médio não é uma incumbência, né, do município. Então, dá uma indicação para a gente que não vai cair conhecimentos, né, específicos do ensino médio num concurso, né, de nível municipal, né? Mas a gente não pode dar certeza que não vai cair especificamente para o cargo para quem vai fazer aí o concurso para pedagogo, né? Mas há indícios de que não vai cair, sendo que o ensino médio não é, né, uma etapa da educação prevista para os municípios, tá bom? Então vamos lá. Na introdução, né, a gente vai. Eu separei alguns trechos aqui para a gente ver do que trata cada uma dessas partes, tá? Então, a BNCC é uma referência nacional para a formulação dos currículos, dos sistemas e das redes escolares dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das propostas pedagógicas das instituições escolares. A BNCC
integra a Política Nacional da Educação Básica e vai contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações em âmbito federal, estadual e municipal, referentes à formação de professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta e infraestrutura adequados para o pleno desenvolvimento da educação, né? Então aqui está falando o que é a base, né? Que é essa referência nacional para a formulação dos currículos, né? E não um currículo, que é feito aí pelos sistemas, né, as redes escolares próprias de ensino. Tá? E é aí que a BNCC integra essa Política Nacional de Educação Básica, que vai contribuir, né, uma complementação, vai contribuir com o alinhamento do que vem previsto em outras legislações. Por exemplo, a gente já viu aqui as diretrizes nacionais para o ensino fundamental, né, de 9 anos. Outra coisa que eu esqueci de falar no início. Porque a gente tem agora instituído uma base nacional comum curricular, quer dizer que os DCNs, né, caíram por terra, ele não tem mais validade? Não, né? A base é uma coisa, é um documento orientador, uma base, e as DCNs, né, são as diretrizes. Nas diretrizes curriculares nacionais, o que a gente viu lá? A gente viu questões mais específicas sobre a carga horária, que tem que ter um ensino fundamental, né? Os 200 dias letivos, a carga horária do integral, como que tem que ser a avaliação, né? Então, são diretrizes, né? Não vem lá tratando sobre as competências que têm que ser desenvolvidas. São coisas mais específicas, mais práticas, eu poderia dizer assim, tá? A mesma coisa dos PCNs, né? Que a gente, né, é até um pouco mais antigo, né? Os parâmetros. Quer dizer que os parâmetros não valem mais de nada? Não quer dizer isso, né? A gente ainda tem os PCNs, né? Tem as DCNs, que são as diretrizes, e os PCNs, que são os parâmetros. Os parâmetros, eles não caíram por terra também não, né? Eles trazem orientações também. Só que os PCNs, eles não são obrigatórios, os parâmetros, né? Diferente das diretrizes e da base nacional comum curricular. Então tem essa diferença, né? Nenhum substitui o outro, é como uma forma de complementação. Mas lembrando que as DCNs e a BNCC têm caráter normativo obrigatório, tá bom? Nesse sentido, espera-se que a BNCC ajude a superar a fragmentação das políticas educacionais, enseja o fortalecimento de regimes de colaboração entre as 3 esferas de governo e seja balizadora da qualidade da educação. Assim, para além da garantia de acesso e permanência na escola, é necessário que sistemas, redes e escolas garantam um patamar comum de aprendizagem a todos os estudantes, tarefa para a qual a BNCC é um instrumento fundamental, né? Então, aqui está falando que, né, nesse sentido, a BNCC foi feita no sentido de superar essa fragmentação, que lá no norte alunos estudavam determinadas competências que só eram vistas nas escolas do norte e nas escolas do sudeste outras competências, né, muito diferentes eram vistas, e aí ficava muito desigual a educação. Né, a qualidade da educação em uma parte do país e em outra era muito diferente, era muito fragmentada. Então, a BNCC é um instrumento, né, para garantir aí, a qualidade da educação de forma não fragmentada. Agora, ainda na introdução, né, vem falando para a gente assim: ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas pela BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais, que substanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos, isso daqui já está repetido, né? De conhecimentos, atitudes e valores chaves para resolver demandas complexas da vida cotidiana no pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho.
tá? As competências e diretrizes, né, previstas aqui na BNCC, elas são comuns, né, a todas as instâncias. E os currículos, né, das escolas de cada região tem aí prevista a sua parte diversificada do que trata lá a nossa LDB, né, nossa lei maior. Então, os currículos são diversos. Um currículo de uma escola lá do Maranhão vai ser diferente do currículo aqui em Minas Gerais, tá? Os fundamentos pedagógicos da BNCC. Quais são os fundamentos pedagógicos? No foco, né? O fundamento, né? O foco da BNCC está no desenvolvimento de competências e o compromisso com a educação integral. Aqui a gente tem que, né, dissociar um pouco o integral no sentido de carga horária, que a gente viu lá nas diretrizes para o ensino fundamental de 9 anos, como integral no tempo que se passa na escola, com o termo de educação integral previsto aqui na BNCC. Porque aqui a educação integral, ela é independente da carga horária, ela está dizendo como uma educação integral em todas as áreas, de forma complexa, diferente do tempo que se passa na instituição escolar, tá? Então, independente da duração da jornada escolar, né, do tempo, o conceito de educação integral com o qual a BNCC está comprometida se refere-se à construção intencional de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes, e também com os desafios da sociedade contemporânea. Isso supõe considerar as diferentes infâncias e juventudes, as diversas culturas juvenis e seu potencial de criar novas formas de existir, né? Então, aí a gente está pensando numa construção mesmo intencional de processos educativos de forma ampla, né? Independente do tempo que se passa dentro da escola. Tá bom? Então, fundamentos da BNCC. O desenvolvimento de competências e o compromisso com a educação integral do educando. Agora a gente vai aqui passar para as competências específicas das etapas, né? Aí já retomando aqui que a gente vai ver a educação infantil e o ensino fundamental, não vai ver o ensino médio, que tem suas competências próprias também, né? Cada etapa tem suas competências. Educação infantil, tá? Educação infantil e ensino fundamental. Aqui eu coloquei os dois para a gente visualizar e eu já vou explicar como que é dividido aqui, né? A educação infantil em direitos de aprendizagem e desenvolvimento, tá? Campos de experiência e depois a gente vem os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, né? Ela está dividida entre isso. Primeiro a gente, né? Ela é apresentado os direitos de aprendizagem, os campos de experiência. Se eu não me engano, os direitos são 6 direitos, os campos de experiência são 5 campos, e depois a gente vem aí com os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, tá? Outra coisa que a gente vai ver também na educação infantil, que é um pouquinho diferente, porque a gente viu lá sobre a divisão entre creche e pré-escola na educação infantil, né? E aqui a BNCC ela traz uma outra subdivisão aí entre a creche, tá? Porque a gente vê que é dividido entre bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Aí tem uma divisão diferente aí na idade, tá? Mas a gente vai ver aqui mais especificamente, coloquei maior aqui. Os objetivos da aprendizagem e desenvolvimento para a educação infantil. Na educação infantil, as aprendizagens essenciais compreendem tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos, quanto vivências que promovem a aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiência, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes. Essas aprendizagens, portanto, constituem-se como objetos de aprendizagem e desenvolvimento.
Então, aqui está dando um caminho para a gente mesmo, que a gente viu aqui, que eu falei que, né, é os direitos de aprendizagem que se desmembram em campos de experiência, que se desmembram em objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, tá? Então, é um texto que está falando para a gente a ordem mesmo, né, como essas aprendizagens acontecem e estão previstas aí na BNCC da Educação Infantil. Tá? E aqui que eu falei, né? A gente viu que a creche é de 0 a 3 anos, pré-escola, né, de 4 a 5, sendo essas as duas etapas aí, a divisão entre a educação infantil, né? E com 6 anos inicia o ensino fundamental. Aqui na BNCC, a creche ela é dividida entre bebês, né? Bebês, que é de 0 a 1 ano e 6 meses, crianças bem pequenas, que é de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e a pré-escola, né, que a gente já viu aí, né, já está mais fácil, que é de 4 a 5 anos e 11 meses. E essa pré-escola, né, feita, quem faz parte, né, da pré-escola, o público, são as crianças bem pequenas. E na creche a gente tem os bebês e crianças bem pequenas. E na pré-escola, desculpa, falei errado, pré-escola, crianças pequenas. Então, é bebês, crianças bem pequenas, crianças pequenas. Então, é só mais uma divisão aí, mas não fica muito difícil da gente lembrar, não, se a gente lembrar aí que os bebês é de 1 ano a 6 meses, tá bom? Então, aqui eu coloquei, eu até printei, igual tá lá na BNCC mesmo, para a gente ver como que é vista essas habilidades, isso tudo lá na BNCC. Então, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, tá? São 6, como eu já falei aqui com vocês. Quais são esses direitos? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. 6 direitos de aprendizagem. Na primeira etapa da educação básica e de acordo com os eixos estruturantes da educação infantil, interações e brincadeiras, devem ser assegurados 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, para que as crianças tenham condições de aprender e de se desenvolver, né? E aí, esses são os 6 direitos de aprendizagem. Quais são os campos de experiência? São 5 campos de experiência na educação infantil. O eu, o outro e o nós, corpos, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Considerando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a BNCC estabelece 5 campos de experiências no quais as crianças podem aprender e de se desenvolver, tá? Precisa memorizar isso? Precisa. A gente precisa saber quais são os direitos de aprendizagem, quais são os campos de experiência da educação infantil, tá? E aqui, desse lado esquerdo, eu coloquei um exemplo mesmo, né, de como que tá, como que é os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que é o último. Lembra que eu falei que vai desmembrando, né? Então, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento são as habilidades propriamente dito, né? São esses conhecimentos aí. Então, a gente tem as habilidades, que é um código, né? E aí a gente tem código sequencial, são várias habilidades, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí eles vêm dessa forma aqui, ó. EI, de educação infantil, 02, tá? O que é 02 aqui? Quer dizer a questão da faixa etária da idade mesmo, tá? Do que trata. 01 tem aqui bem pequeno, né? Mas 01 a gente viu lá que são os bebês, 02 são as crianças bem pequenas e 03 são as crianças pequenas. Tiro bem, tá? Então, na educação infantil vai vir assim. EI de educação infantil 01, 02 ou 03. E aí vai vir aqui referente agora aos campos de experiência, tá? Que são 5, como a gente viu. E aí é só a gente tentar gravar mesmo as iniciais, né, de cada campo de experiência, ó.
EO, que é o eu, o outro e o nós. CG, corpos, gestos e movimentos, como está no exemplo. TS, traços, sons, cores e formas. EF, que, né, são as iniciais aí das primeiras palavras. Escuta, fala, pensamento, imaginação. ET, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. E o final aí, 01, 02, 03, 10, 11, é a sequência mesmo das habilidades, tá? Dentro daquele campo de experiência, tá bom? Então, é só para a gente entender as siglas mesmo, o que ela diz respeito a cada um. Se pedir para identificar que aquela habilidade é de qual etapa, né? De qual campo de experiência, para qual idade, né? A gente precisa aprender a ler essa habilidade, tá bom? Outra parte importante aí na educação infantil diz respeito à transição da educação infantil para o ensino fundamental, né? A gente sabe dessa importância de uma etapa, né? Se tratando de crianças, bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, né? Que vai fazer a transição aí para a educação, para o ensino fundamental, da importância dessa transição, né? Não como uma forma de ruptura mesmo, de sair de uma etapa e ir para outra de forma abrupta. Então, a BNCC vem falando para a gente que a transição, essas duas etapas de educação básica e educação infantil, né, para o ensino fundamental, requer muita atenção para que haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas, garantindo integração e continuidade dos processos de aprendizagem das crianças, respeitando suas singularidades e as diferentes relações que se estabelecem com os conhecimentos, assim como a natureza das mediações de cada etapa. Torna-se necessário estabelecer estratégias de acolhimento e adaptação, tanto para crianças quanto para os docentes, de modo que a nova etapa se construa com base no que a criança sabe e é capaz de fazer, em uma perspectiva de continuidade do seu percurso educativo, tá? Então, essa aqui é uma parte bem importante, né, gente? Assim, a gente vê que de forma mais significativa, a educação infantil para o ensino fundamental, ela é mais sentida tanto para as crianças quanto para os professores, né, que vão para a próxima etapa, que estão no primeiro ano do ensino fundamental. Mas a gente vê também que, por exemplo, para o quinto ano do ensino fundamental, os anos iniciais para os anos finais, do sexto ao nono, há também essa ruptura que a gente tem que tentar minimizar esses impactos, né? Que as crianças sentem muito, os docentes, né? Que estão na próxima etapa, sentem muito também a diferença. Então, aqui, a BNCC só está, né, orientando como um documento orientador que torna necessário estabelecer estratégias mesmo, né, de acolhimento e adaptação para que essa transição ocorra de maneira menos abrupta, tá bom? Agora vamos lá para o ensino fundamental, que vai ser a última parte que a gente vai ver aqui, tá? E aí eu vou aumentar aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem, né? O ensino fundamental, como ele está dividido aqui, tá? Em áreas do conhecimento, competências específicas da área, componentes curriculares, competências específicas de componente. E aí dividida, né, em anos iniciais e anos finais, né? É essa a divisão no ensino fundamental. Se na educação infantil a gente tem aí a questão de bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, no ensino fundamental a gente tem a divisão aí entre anos iniciais e anos finais. Anos iniciais do primeiro ao quinto, anos finais do sexto ao nono, tá? Então a gente tem aqui as áreas do conhecimento: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso, tá? Dos componentes curriculares, a gente tem a subdivisão dentro dessas áreas do conhecimento, tá? E dentro também das etapas. Por quê? Língua inglesa a gente não vai ter nos anos iniciais, né? A gente viu isso
nas diretrizes, né, lá do ensino fundamental de 9 anos, né? A língua inglesa começa a ser incorporada como um componente curricular a partir do 6º ano, tá bom? Então, dentro da área de linguagem, a gente tem língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa a partir do 6º ano. Dentro da área do conhecimento matemática, a gente tem o componente curricular, que são as disciplinas matemática, ciência da natureza, ciências humanas, geografia e história, ensino religioso, tá bom? Na BNCC, o ensino fundamental está organizado em 5 áreas do conhecimento: linguagem, matemática, ciência da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Estas áreas, como bem aponta o parecer 11 de 2010, favorecem a comunicação entre os conhecimentos e saberes dos diferentes componentes curriculares. Elas se intersectam na formação dos alunos, embora se preservem as especificidades, os saberes próprios construídos e sistematizados nos diversos componentes. Nos textos de apresentação, cada área de conhecimento explicita seu papel na formação integral dos alunos do ensino fundamental e destaca particularidades para o ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, considerando tanto as características do alunado quanto as especificidades e demandas pedagógicas dessas fases de escolarização, né? Então a gente vai ver aí também as diferenças, né, que a BNCC traz, está previsto lá, eu não coloquei aqui, mas as diferenças que tem entre os anos iniciais para os anos finais. Então tem as competências específicas, né, lá previstas para os anos iniciais e as específicas para os anos finais. E aqui, para a gente finalizar, né, essa parte de explicitação, né, da BNCC, a gente tem a subdivisão aqui, como eu trouxe no ensino fundamental, da educação infantil para o ensino fundamental. Então, a gente tem as unidades temáticas, os objetivos de conhecimento e as habilidades, tá? Aqui eu não expliquei, né? Não trouxe uma imagem das habilidades, mas é a mesma coisa da educação infantil. EF aqui, deixa eu colocar grande. Opa, EF, ensino fundamental, né? 01. O que é 01 aqui, gente? Primeiro ano, né? Tá até aqui em cima, primeiro ano. Então, 02, segundo, e assim por diante. CI de ciências, né? MA de matemática, e assim por diante, tá? 02, que é o número sequencial aí. Se a gente vê, por exemplo, uma diferença, porque nem sempre vai vir só assim, 01, 02, 03, pode vir, por exemplo, 69, 69. O que significa? Que é uma habilidade que está prevista aí do 6º ao 9º ano, tá? Então tem essa diferença aí no que pode vir também, né? O exemplo aqui traz só uma série, né? Uma habilidade específica prevista naquela série, mas pode ser uma habilidade que está prevista do 6º ao 9º ano. Então vai vir 6, 9, tá bom? Então é isso. Unidade temática que vida e evolução, objetos de conhecimento, corpo humano, respeito e diversidade, e a habilidade de forma sequencial mesmo dessa unidade temática e objeto de conhecimento, tá? Sobre a BNCC, gente, foi isso que eu peguei de mais importante aqui, para dar cara para a gente do que se trata, ver o que é, né? Tirar algumas dúvidas em relação às diretrizes, aos parâmetros, se é obrigatório, se não é, se é currículo, se não é, que é muita pegadinha que pode vir nesse sentido. E aí fica, né, de lembrete aí, de para casa, para vocês anotarem mesmo, escreverem quais são as 10 competências gerais da BNCC e de forma específica, né, quem for lá para a educação infantil e assim por diante, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Vou parar a apresentação. Então, hoje a gente abordou aqui a BNCC,
e a resolução que institui ela, e eu espero que eu tenha conseguido passar aqui o máximo, né, do que se trata esse documento aí, essa base, né, tão importante e atual dentro da educação básica, tá bom? Bons estudos a todos, e vai ter questão, né, várias questões sobre a BNCC, tá bom? Eu vou enviar também, vai estar na plataforma logo mais para vocês. Até mais.